É pesquisadora da área de letramento e alfabetização. Coordena projetos que investigam práticas escolares de alfabetização e letramento em contextos escolares e não escolares, em áreas urbanas e no campo. Pesquisa, letramento acadêmico e educação literária em diferentes espaços, coordenando também o GPA, Grupo de Pesquisa em Alfabetização e Letramento. É presidente do Conselho Fiscal da ABALF, Associação Brasileira de Alfabetização, 2018 a 2020, e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São João del Rei, de 2017 a 2019. Com o carinho de vocês, com o aplauso de vocês, eu passo a palavra à professora Sofia. Boa noite a todos e a todas. Estão ouvindo bem? É uma grande alegria para mim ver esse auditório cheio e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade poder falar para vocês, como ele diz, esse mosaico de pessoas que vêm de diferentes lugares, né, que atuam na educação a partir de diferentes lugares. Eu queria começar agradecendo muito ao querido Lorival, meu colega da ABALF, hoje vice-presidente da Associação Brasileira de Alfabetização, que tanto tem contribuído para que essa associação se consolide. É um desafio falar de Paulo Freire, este pensador brasileiro, talvez o mais conhecido mesmo, né, dos nossos intelectuais no mundo. E um desafio ainda maior aproximá-lo dos estudos que venho fazendo desde o final dos anos 90, neste campo que se chama Novos Estudos do Letramento. A minha fala vai ser uma fala mais ensaística, né, no sentido de aproximar ideias de sujeitos que compõem este campo com Paulo Freire, mas, inevitavelmente, né, considerando que o grupo é de professores, a gente acaba tratando, se não na fala diretamente, no debate, de questões que envolvem as práticas docentes que podem ser inspiradas em Paulo Freire ou não. Então, aqui para a ponta. Eu quero dizer que eu venho de uma cidade no interior de Minas Gerais, bastante conhecida no Brasil por ser a cidade do Tancredo Neves e por ser uma cidade colonial, com seus 330 e poucos anos, uma cidade barroca. E vocês todos são muito bem-vindos a São João del Rei. Esta é a igreja de São Francisco, onde o Tancredo está enterrado, né? Essa é a Maria Fumaça, a única em ação, em funcionamento no Brasil, movida a carvão mesmo. Ela faz o trajeto de São João del Rei a Tiradentes todos os dias. Então, sejam todos bem-vindos a São João del Rei, uma cidade que fica na região das vertentes mineira. Minas Gerais tem quase 900 municípios, então vocês podem ver como é difícil falar disso, mas São João está integrado a uma região que se chama Região das Vertentes, que compõe 35 municípios. E aí, a minha... Parou. Desconfigurou um pouquinho, mas enfim. A minha pergunta inicial é essa daí, né, que eu acabei de falar. O que ainda pode ser dito sobre Paulo Freire? Tanta gente tem dito sobre Paulo Freire, né? Semana passada, ele foi homenageado pelo maior congresso que é realizado pela Associação de Pesquisa em Educação Americana, a AERA, e ele foi homenageado pelos 50 anos, se não me engano, da publicação de Pedagogia do Oprimido. Teve lá a segunda mulher dele nessa homenagem. É um pensador celebrado em todos os países considerados em desenvolvimento e até nos países considerados desenvolvidos, como os Estados Unidos. Essa semana que vem vai ter um grande congresso na UFMG com a presença do Donald Macedo, que foi um grande parceiro e interlocutor do Paulo Freire. Enfim, Paulo Freire está cada vez mais vivo, que bom, né? Nesses tempos em que a gente vem enfrentando tantos problemas no Brasil. A minha está bem desconfigurada, será que aconteceu?
Será que abre a outra? Vai ficar no... Deixa eu ver aqui. Tem 2 arquivos, de repente abre o outro. Eu pus no PDF para evitar... Isso. Volta. Isso. Pronto. Acho que assim fica mais bem. Bom, a minha fala vai tratar inicialmente de alguns pontos de ancoragem dos novos estudos do letramento. Depois vou tratar da leitura que faço da obra de Paulo Freire com este interesse. Portanto, cada autor, a gente não tem como falar de tudo do autor. Você lê sempre interessadamente. E eu li Paulo Freire, reli Paulo Freire, tenho relido Paulo Freire, especialmente algumas obras, das quais eu vou falar para vocês, interessado em captar isso, esta articulação. E depois, claro, eu vou fazer um encerramento apontando essas possíveis articulações que eu percebo entre esses 2 campos, né? O trabalho de Paulo Freire e os novos estudos do letramento. Devo dizer que essa articulação começou precisamente em 2015, com a parceria de uma professora americana, que é estudiosa de Paulo Freire, a Leslie Bartlett, que é uma parceira, já esteve no Brasil, na minha universidade, em outros lugares, aqui no Sul ela já esteve também, e ela fez a tese de doutorado dela, coletando dados do Brasil, trabalhando com algumas situações de alfabetização de adultos e de educação de adultos, e ela defendeu essa tese no final dos anos 90 e depois publicou um livro que se chama A Palavra e o Mundo, e não tem no Brasil traduzido, mas é uma boa reflexão sobre a obra de Paulo Freire. A Leslie é uma parceira de trabalho, atualmente ela está na Universidade de Madison, em Wisconsin, e ela fala português, por ter morado no Brasil 2 anos, escreve também. Então, nós escrevemos a nossa primeira reflexão sobre isso, e saiu publicada na Revista Brasileira de Alfabetização, o artigo está lá, né? E depois, se quiserem acessar, é só baixar o artigo em PDF. Tá. Bom, é claro que nós não vamos falar desta lista, mas o que eu trouxe para vocês foram as primeiras publicações dos novos estudos do letramento, tentando abarcar os pesquisadores da Inglaterra, que constituíram esse campo, dentre eles o principal, que é o Brian Street, falecido recentemente, no ano passado, um grande interlocutor das nossas pesquisas aqui no Brasil. Com ele eu tive o prazer e o privilégio de passar um ano tentando entender este campo lá na Inglaterra, em 2010. E ele publicou este primeiro estudo dele, que se chama Traduzindo Letramento na Teoria e na Prática. Infelizmente não tem muita coisa do Brian traduzido para o Brasil. Tem um livro que se chama Letramentos Sociais, não sei se alguém aqui conhece, né? Então, este trabalho do Brian Street revolucionou, de certo modo, o campo dos estudos do letramento na Europa e nos Estados Unidos. E somente no final dos anos 90, este trabalho chega ao Brasil, através de uma tradução feita pela, tradução que eu digo, tradução e interpretação e aplicação na pesquisa, feita pela professora Angela Klein, do Instituto de Linguística Aplicada. Foi a primeira pessoa que publicou num livrinho que se chama Os Significados do Letramento. Ela foi a primeira a trazer para o Brasil essa reflexão do que seriam esses novos estudos do letramento. Abaixo nós temos uma outra obra, que é grande referência no campo, publicada mais ou menos na mesma época, né, 83, de uma americana, que se chama Shirley Heath, que tem publicado junto com o Brian Street, né, publicaram juntos e trabalharam juntos. Ela fez uma etnografia da cultura escrita, vivendo 10 anos em 3 comunidades americanas, das chamadas minorias, e com isso ela faz todo um mapeamento, uma interpretação dos usos da cultura escrita, buscando relacionar esses usos na família e na escola da escrita, né? Então, o Brian, ele fez o primeiro trabalho dele, foi uma investigação etnográfica no Irã, dos anos início dos anos 80, na verdade, em que ele começa a observar, numa determinada vila, os usos, a escrita circulando de alguma maneira ali numa vila considerada pela Unesco, a Unesco consideraria essa vila como uma vila de analfabetos. No entanto, ele começou a observar transações no comércio, em que a escrita era utilizada por aquelas pessoas, a própria leitura na religião, no Alcorão. Ele também vai à escola e começa a observar usos diferenciados da escrita, que até então ninguém havia percebido, e ele começa a perceber que a escrita é um processo extremamente contextual e cultural, e é daí que vem, digamos assim, o posicionamento
que o Brian faz nesta obra em relação à chamada grande divisão, que são os estudos da cultura escrita, que separam e trabalham por dicotomias entre a oralidade e a escrita, né, e considerando a escrita como grande motor do desenvolvimento das sociedades. Esta é uma tese que permeia todas as políticas públicas da Unesco e de vários outros organismos internacionais preocupados com a alfabetização dos países considerados subdesenvolvidos em desenvolvimento. É acreditar que a alfabetização por si só é motor do desenvolvimento econômico e social de um país. Então, contra esta tese, este trabalho primeiro do Brian Street, em 1984, publicado, vai debater com esses grandes teóricos da chamada grande divisão entre o oral e o escrito, dicotomias entre letrado e iletrado, né? Então, essas duas dicotomias, principalmente, são absolutamente problematizadas a partir de uma visão de escrita como um processo extremamente cultural, contextual, e que, portanto, seria inadequado considerarmos qualquer sujeito como um sujeito que seria considerado analfabeto, seria inadequado, não se justificaria empiricamente você considerar iletrado ou grau zero de letramento os sujeitos de determinadas culturas em que a escrita não estivesse presença tão forte. Então, aqui tem toda a problemática do campo, né? Depois você tem, já em 94, um grupo da Universidade de Lancaster, coordenado pelo professor David Barton, depois a Mary Hamilton, a Rose Ivanich. São 3 pesquisadores da Universidade de Lancaster que desenvolveram pesquisas pegando este referencial do Brian Street em diferentes contextos. Vejam, não são pesquisadores da educação nem da escola. Eles estão preocupados, eles são antropólogos da cultura escrita, eles estão preocupados em compreender como a cultura escrita é utilizada, distribuída na sociedade, se igualmente, se desigualmente, a gente já sabe que é de forma desigual, e aí eles trazem também para a visão da escrita um elemento que os organismos internacionais insistem em não reconhecer. É a relação de poder que está estabelecida a partir da escrita. Escrita como sendo sinônimo de poder. Então, esses novos estudos do letramento, eles trazem essa marca da análise da cultura escrita e, nesse sentido, rompem com a chamada visão da escrita como uma técnica que tem que ser ensinada a todos, indistintamente, né, independente da cultura, independente do país, do contexto geográfico, da classe social ou de qualquer grupo que seja, como se fosse uma técnica abstrata. A Unesco pensa assim, é uma técnica que, se cria um bom método de ensino, ela pode ser ensinada a qualquer analfabeto ao redor do mundo. E esses estudos vêm contestar isso e dizer, não, a escrita é aquilo que a gente faz com ela no contexto. Fora disso, ela não tem sentido, ela não tem nenhum significado. E é sobre isso que a gente vai tratar aqui. Indo um pouco mais rápido, eu queria falar de uma pesquisadora latino-americana, ela é do México, que é a Judith Kalman, que tem 2 obras que são marcadamente relacionadas a essa perspectiva dos novos estudos do letramento, não traduzidas no Brasil, mas se chama Right in the Plaza. A Judith Kalman foi para a Praça do México, a praça que fica, o Zócalo, né, na cidade do México, e ela observou no final dos anos, meados dos anos 90, mais ou menos, antes do advento da internet, vários serviços que eram prestados por escribas, que levavam sua máquina de escrever para escrever coisas, escrever para a população dita analfabeta. Então, ela observou esse trabalho de relação entre o escriba, mais ou menos como no filme Central do Brasil, não sei se vocês lembram, né? Então, o trabalho dela é uma etnografia em que ela ficou no campo observando esse trabalho que era oferecido, né, de impressão, e aí já tinha computador, embora não tivesse internet, de impressão também, de digitação, quer dizer, tudo que circula, que cercava esse contexto da produção escrita como um serviço a ser comprado pelos ditos analfabetos. Então, a etnografia dela é sobre isso, né? E esse outro, por último, que está aí em 2002, ela faz um trabalho que foi, inclusive, premiado pela Unesco, que é a análise do processo de alfabetização e de uso da escrita de mulheres analfabetas numa cidade próxima à cidade do México. Então, o livro As Mulheres de Mixquic eram mulheres costureiras, e todo o trabalho dela, uma etnografia bastante densa, em que ela vai resgatar esse processo de uso. Isso aqui é apenas para mostrar para vocês aquilo que eu considero as obras seminais que fundaram este campo, e que, infelizmente, não temos traduzidas aqui no Brasil, né? A gente tem os leitores dessas obras, né?
Então, nós temos vários leitores dessas obras, ela já vai em uma grande leitura, e essas obras passaram a circular cada vez mais no campo, mas nós não temos ainda para o português elas traduzidas. Bom, o que são então os princípios e os conceitos dos novos estudos de letramento? Evidente que o tempo hoje é muito curto para a gente fazer de uma forma aprofundada, porque eu quero fazer isso e trazer o Paulo Freire e ainda juntar as duas coisas, né? Mas eu vou tentar, nesse tempo, dar uma ideia para vocês, uma noção do que seriam as preocupações, né? Com que princípios esse campo age na compreensão e na interpretação da escrita na sociedade. Então, a ênfase deste campo é na compreensão das práticas de letramento em contexto. Não interessa estudo sobre a escrita em abstrato. Interessa compreender a cultura escrita no contexto mesmo em que ela é utilizada, né? É a perspectiva de que prática de letramento é aquilo que os sujeitos fazem com a escrita, em qualquer espaço social. Então, interessa o ponto de vista do sujeito sobre aquela cultura, né? Como é que os sujeitos se apropriam daquela cultura, como é que esta cultura escrita está distribuída entre os diferentes grupos sociais. Então, não se trata de estudar o texto sem o sujeito, não se trata de estudar o sistema de escrita, trata-se de estudar os diferentes usos nos diferentes suportes que temos hoje, né? Suporte digital, como um importante suporte hoje de divulgador e de produtor de cultura escrita. Então, eu diria que é um campo cujo foco é a cultura escrita e como ela é produzida e socialmente utilizada pelos sujeitos. Então, isto numa época em que os estudos sobre a cultura escrita, que não era vista como cultura, na verdade, mas como uma técnica, né, como conhecimento neutro, então os estudos eram de caráter mais experimentalista, individualista, ignorando esses aspectos sociais e culturais que estão presentes quando você observa etnograficamente pelo viés da antropologia, você vai observar o quanto a escrita é uma ferramenta cultural fundamental nas sociedades em que a gente vive. Fundamental que eu digo não é porque a sociedade é melhor ou pior sem a escrita ou com a escrita, como os estudos da chamada grande divisão do Walter Ong, do Jack Good, que é um outro antropólogo com o qual, britânico, com o qual o Brian Street guerreou, digamos assim, no campo das investigações, né? Então, não é nesta perspectiva que vamos na perspectiva de compreender a escrita em seu contexto. Ou seja, numa sociedade grafocêntrica como a nossa, ou seja, uma sociedade em que a escrita tem um papel central, né? A sociedade brasileira, a escrita tem um papel central. Acho que no Ocidente a gente não encontraria sociedades em que a escrita não tivesse um papel central, exceto comunidades indígenas, determinadas comunidades mais afastadas dessa sociedade, mas em geral são sociedades em que a escrita tem um poder central. Se a gente for observar aqui hoje, esta é um evento de letramento, né, acadêmico, é assim que a gente nomearia neste campo, em que tanto a oralidade quanto a escrita está muito presente aqui, né? Tem a minha fala, mas tem o que eu já elaborei antes, tem o que eu estou elaborando agora a partir do que eu escrevi, tem o que vocês estão anotando, tem o que está visível aqui, tem tudo que está visível aqui, marcando qual é a cultura que se constrói num ambiente como esse. Então, é nesta perspectiva que a gente compreende a cultura escrita, questionando esta relação direta estabelecida pela Unesco, pela ONU e pelo Banco Mundial e por todos os organismos internacionais que acham que basta ensinar uma técnica de escrita para os chamados analfabetos, considerados todos eles ignorantes, portadores de uma determinada doença, da cegueira, inclusive, né? Se a gente for observar, vocês que estudam a educação de adultos sabem todos os adjetivos pejorativos que se recaem sobre os sujeitos analfabetos, né? E, então, questionando essa relação direta, que é uma relação que não existe, inclusive não há pesquisas que possam comprovar isso. Nós temos um historiador da cultura escrita americano que deu uma grande contribuição em vários livros, principalmente no livro O Mito da Alfabetização, que não tem traduzido, infelizmente, para o Brasil, mas neste livro que se chama do Harvey Graff, que é pesquisador americano, esteve recente também no Brasil pela primeira vez, mas um dos livros publicado pela Arte Média, embora não seja o principal, na época que era Artes Médicas, né? Ele traz toda essa discussão sobre os mitos desse desenvolvimento social e econômico como
consequência da alfabetização. Ele vai resgatar o que já foi dito, fazendo uma bela historiografia e dizendo, olha, não tem como a gente sustentar essa tese. Então, ele também engrossa um pouco este caldo, né, da reflexão que os novos estudos do letramento fazem, questionando esta relação direta. Portanto, o letramento, no sentido atribuído pelo Bryant Street, depois aprofundado nessas pesquisas todas que vêm sendo realizadas na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil também, né? Letramento é visto como uma prática social e não como uma técnica neutra. Prática social, por quê? Porque a escrita só existe porque ela é utilizada por nós, que participamos de um determinado grupo social, de uma determinada sociedade, com interesses em torno da escrita, inclusive o interesse de usar para excluir alguém. Né? Então, a escrita não é esta técnica que tem, e o Paulo Freire já falava disso, né? A escrita também pode ser utilizada para dominar o outro. Então, é esta relação de poder que marca a escrita, que é um elemento importante nestes antropólogos que investigam a cultura escrita, em que outros até então não haviam apontado, com pesquisa empírica, com dados que mostram como essas relações de poder estão presentes ali. Desculpem, tem algumas coisas que estão em inglês, mas eu posso traduzir para vocês aqui. Foi mais sem ter tempo de fazer uma boa tradução. Mas um outro conceito, além da ideia de letramento como uma prática social, o Bryant Street vai mapear os dois modelos, né, que são os modelos mais famosos aqui no Brasil, entre os que trabalham. Eu até não gosto muito, porque eu acho que tem uma visão meio dicotomizada nesses conceitos, mas rapidamente eu poderia falar para vocês. Ele vai atribuir este modelo dos organismos internacionais, que é o modelo que chega mais nas nossas escolas, que chega mais na nossa formação de professores, é o chamado modelo autônomo de letramento, em que a escrita é vista como uma ferramenta autônoma. Né? Autônoma, por isso mesmo, com essa pretensão de ser universal, né? De ter características intrinsecamente universais. Né? Então, a escrita ela pode ser ensinada aqui ou em qualquer lugar, ela é a mesma, não vai fazer diferença nenhuma. Ou seja, o contexto não conta para se compreender a escrita. Então, é autônoma em relação a quê? Em relação ao contexto social e cultural. Ela é tratada como objeto neutro mesmo. E o Bryant Street vai propor, então, a partir das reflexões e críticas que faz, o chamado modelo ideológico de letramento, que é justamente a percepção e a compreensão da escrita como um elemento profundamente contaminado por ideologias, né? Por relações de interesse. Né? A escrita ela é disputada justamente porque ela carrega em si esse elemento, ela carrega em si, não, ela carrega, por estas relações que estabelecemos com ela, essa dimensão de poder. Então, esse modelo ideológico é um modelo que vai contestar uma proposição de conceito de escrita como se fosse neutro e desvinculado de qualquer contexto social e cultural, e vai dizer, não, a escrita ela é profundamente contextualizada. Para compreendê-la, de fato, para se aproximar deste fenômeno que é a cultura escrita, é preciso observar ela em uso, ela sendo utilizada. Então, por exemplo, aqui é um bom evento para a gente compreender o que é a escrita. Infelizmente, nosso tempo não dá para explorar tanto esse evento, né? Mas a escrita é aquilo que os sujeitos fazem com ela. Ela não existe fora disso, ela não existe fora dos seus usuários, dos seus produtores. Os usuários são os que produzem, né? A gente não é passivo diante da escrita. De alguma forma, a gente age com a escrita. O tempo inteiro a gente age com a escrita. A gente age para convencer, para persuadir, a gente age para se orientar, a gente age para se organizar, a gente age como apoio à memória. São muitas as funções da escrita na sociedade e a gente só passou a prestar atenção nessas funções de uma forma mais aprofundada, mais refinada, a partir desse olhar que vem desses antropólogos que investigaram diferentes usos da escrita em sociedades as mais diversas. E se a gente pegar uma vila do Irã, né, e comparar com uma escola em Nova York ou uma escola no Brasil, nós vamos ter escritas sendo utilizadas das mais diferentes formas. Né? Então, a Shirley Hitch, aquela americana de quem eu falei há pouco, ela produziu um conceito muito interessante na etnografia dela, que se tornou um conceito clássico nesse campo, que é a ideia de que a gente, para compreender a escrita como antropólogo, todo antropólogo parte do princípio
de que a nossa vida cotidiana ela é organizada e vivenciada a partir de eventos, né? Tudo que a gente faz é sempre de um evento que a gente participa, né? Então, ela pegou esse conceito de eventos, que vem da antropologia e também da ideia de eventos de fala, do Delhaize, que é um sociolinguista americano, um pensador da linguagem, e ela aplicou essa perspectiva de letramento, daí vem a ideia de eventos de letramento como sendo aquilo que ela observa nas diferentes famílias, de 3 comunidades que não são comunidades da classe média branca americana. Ela pega comunidades de trabalhadores, comunidades de negros e uma outra comunidade que fazem uso de diferentes variações linguísticas, e ela vai observar a relação destas comunidades com suas crianças e a escola. E aí ela vai mapear, né, diferentes eventos de uso da escrita junto a essas comunidades. Então, o que seriam esses eventos de letramento, que é um conceito com o qual eu trabalho, para observar as escolas, a partir do olhar etnográfico que a gente atribui às nossas escolas, onde a gente está pesquisando de educação básica, desde o final dos anos 90. Então, a gente vai para a sala de aula, e como é que a gente olha a sala de aula? A gente tenta enxergar os eventos de letramento que estão constituindo aquelas práticas pedagógicas. No debate a gente pode comentar um pouco mais isso, se for do interesse de vocês. Então, este é um conceito operacional muito interessante para quem quer olhar para o processo educativo a partir dessa ideia de eventos de letramento, porque também partimos do princípio que quase tudo na escola se refere a letramento. Nesta linha, nesta perspectiva. Porque o que seria o evento de letramento? Como está dito aí, qualquer ocasião de interação entre pessoas em que a escrita está ali sendo mediadora. É uma interação que se dá a partir da escrita e com a escrita. Portanto, qualquer situação pode ser nomeada como um evento de letramento. É por isso que isso aqui é um evento de letramento. Porque ele está estruturado, é uma interação estruturada com a presença da escrita. A escrita aqui é fundamental na interação deste evento, por exemplo. Então, a gente vai para a sala de aula e observa a sala de aula a partir deste conceito. Para compreender as práticas de evento na escola, as práticas de letramento escolares, que seriam o quê? Todos os elementos invisíveis que constituem as relações de poder que estão ali na relação com a cultura escrita que é produzida naquela sala de aula. Então, a prática é um conceito um pouco mais amplo, porque é a reunião de um conjunto de eventos, pela sua repetição e por sua singularidade, que faz com que a gente perceba o que é esta cultura escrita na escola, quais são as suas particularidades. Posso ir seguindo, gente? Está dando para acompanhar? Bom, então, práticas é isso, são formas culturais de utilizar a escrita, a linguagem escrita, nas quais as pessoas se baseiam, né, na sua vida cotidiana. Isso é uma forma cultural de utilizar a escrita. Ou seja, este evento representa uma prática de letramento acadêmico, que ocorre aqui, ocorre na minha universidade, ocorre em qualquer ambiente acadêmico, porém, este tem as suas particularidades, se contrastado com outros. Então, é disso que a gente fala quando a gente fala de novos estudos do letramento, é tentar compreender o papel da escrita na relação que os sujeitos estabelecem com ela, né? Lendo e escrevendo, independente do suporte, porque hoje já temos a tecnologia digital que ampliou e diversificou os suportes de uso da leitura e da escrita. Portanto, num evento de letramento como esse, nós temos a presença do impresso, temos a presença do digital e temos a fala como grande elemento integrador e constitutivo deste evento. Um outro conceito central para estes antropólogos, né? Para qualquer antropólogo, o conceito de cultura é central. O Brian Street traz um conceito de cultura que eu diria que amplia a perspectiva com a qual... Veja, o conceito de cultura é um conceito muito complicado. Existem milhares de conceitos de cultura, assim como o conceito de discurso também. Tem vários conceitos, né, no campo das ciências humanas que são muito complicados. E, portanto, este é o conceito que o Brian Street cunhou já depois dessa pesquisa dele, né, em 1984. Ele tem vários livros, esse é um dos livros em que ele trabalha a ideia de cultura como verbo. E aí eu queria conversar com vocês sobre isso, né? Cultura como verbo e não como substantivo.
Cultura como verbo significa ação, né? Significa compreender que cultura é aquilo que a gente produz, todos nós, né? Nos diferentes grupos sociais dos quais participamos, nas diferentes sociedades das quais participamos. Então, remete para a compreensão da cultura a partir das ações do sujeito produzindo cultura. É diferente de você trabalhar com a ideia de cultura apenas como um substantivo, definido como sistema simbólico, por exemplo, como alguns antropólogos americanos definem, como Goethe, por exemplo, né? Cultura como sistema simbólico. Aqui eu penso que este autor e este campo está dizendo mais. E daqui a pouco a gente vai ver se esse mais se relaciona com o Paulo Freire ou não, né? Então, cultura como verbo significa colocar o foco da compreensão do conceito de cultura na ação dos sujeitos. E nesse caso nosso, nos interessa a ação dos sujeitos com a escrita. Pela escrita, mediado pela escrita, produzindo escrita, lendo o que está escrito. Então, portanto, estaríamos nós, segundo essa perspectiva, produzindo uma determinada cultura escrita nos ambientes dos quais participamos, na escola principalmente. Bom, mas todo campo tem as suas críticas, tem os sujeitos que refletem e apontam possibilidades e limites de trabalho. Eu gosto sempre de apontar isso porque até Paulo Freire, que é tão celebrado, também, evidentemente, pediu que a gente o lesse apontando para frente, né? E, inclusive, superando, se possível, eu acho muito difícil superar o que Paulo Freire disse nos anos 60, mas, enfim, se possível, até superando Paulo Freire. Mas vamos lá. Tem algumas críticas a partir, não dos princípios efetivamente, mas das etnografias que vinham sendo desenvolvidas ao longo do tempo. E aí nós temos essa dupla de pesquisadores americanos que vão dizer que o campo dos novos estudos do letramento tem inspirado e orientado etnografias, ou seja, estudos etnográficos sobre a cultura escrita na sociedade, colocando foco apenas no local, ou seja, no momento da situação imediata em que o evento está acontecendo, sem fazer o link fundamental, que é o link com os elementos globais ou macro que estão presentes aqui nessa situação. Podemos exercitar um pouquinho isso para vocês perceberem o que se estão apontando no sentido das críticas, né? Então, os limites de você olhar para esta cultura escrita que é produzida aqui, apenas descrevendo o que acontece. Mais do que descrever, a gente tem a obrigação, se quer trabalhar nesta perspectiva, de interpretar. Interpretar leva necessariamente a reconhecer isso aqui, que há forças históricas e políticas subjacentes a este evento aqui, por exemplo. Forças institucionais estão subjacentes a este evento e que a gente, observando, não vê. É preciso interpretar, produzir inferências. Por exemplo, esse é um evento de letramento que teve um horário para começar, houve um convite que foi feito a diferentes instituições e pessoas para participarem aqui. Vocês vejam que a dimensão institucional marcou a abertura do evento, né? O Lorival chamou os representantes, nomeou de várias instituições que estão aqui. Esta é uma instituição e é uma universidade. E quando falamos universidade, as dimensões de poder que estão envolvidas nessa instituição acabam se presentificando aqui. Este é um ambiente acadêmico em que a gente não usa o tempo do jeito que gostaríamos de usar. Não nos comportamos aqui como nos comportamos em outros lugares. Aqui existe todo um conjunto de conhecimentos compartilhados entre vocês, automatizados já, porque ninguém tem que ficar toda hora pensando como é que eu vou me sentar nessa cadeira, a gente já sabe. Então, todos esses elementos invisibilizados, eles são fundamentais no trabalho etnográfico. Se faz uma descrição e se esquece de estabelecer essas relações, por exemplo, a própria política, né? A política que hoje, que aí no caso a política estadual de pesquisa ou de ensino para as universidades, a Universidade do Estado de Santa Catarina, por exemplo, a política maior que envolve a pós-graduação, por exemplo, também marca este evento de letramento acadêmico. Então, é disso que essas autoras estão falando. Não basta ficar na descrição da situação imediata, é preciso ir além. E é fato que
e nós temos muitas etnografias com esse tipo de limite. Portanto, se queremos compreender bem este campo, temos de ampliar as nossas descrições, interpretações e reflexões sobre a cultura escrita. Então, aqui ela vai argumentar, eles vão argumentar, e é um argumento que é conhecido, é reconhecido e conhecido pelos iniciantes desse campo, que é o Bryce Street, por exemplo, mas não custa lembrar e dizer que o local só existe porque existe uma rede global da qual ele faz parte. Não existe esse evento desvinculado de tudo mais. Então é sobre isso que elas estão alertando e que a gente realmente tem que começar a observar que muito do que é lido aqui, do que é escrito aqui, não nasce aqui, nem começa neste momento, é parte de uma rede muito mais ampla de cultura escrita que dá sustentação para que esse evento aconteça. Então é um pouco por aí que se vão as discussões. Bom, gente, com isso eu dei uma ideia muito rápida para vocês de quais são as preocupações centrais dos chamados estudos, novos estudos do letramento, e novos porque vão numa direção de novidade mesmo em relação ao que se pensava de letramento até então, como eu disse, né? Vão numa perspectiva de trazer a questão das relações de poder, a questão da cultura escrita pensada como cultura e não como uma técnica ou uma ferramenta neutra. E aí, o que a gente pode pegar de Paulo Freire para dizer que é possível aproximá-lo desse campo? Paulo Freire, que é muito conhecido de todos esses pesquisadores aqui, Bryce Street, David Barton, Judith Kalman, e todos eles conhecem profundamente o trabalho de Paulo Freire a partir do Pedagogia do Oprimido, que foi primeiro publicado em inglês. Portanto, é provável que eles conheçam mais do que muitos dos nossos brasileiros, né? Então, em que medida a gente pode aproximar? Quando o Paulo Freire morreu, saiu um handbook sobre letramento, que é uma espécie de dicionário com páginas e páginas escritas por pesquisadores do campo do letramento do mundo inteiro. E este livro, que saiu em 1997, ano em que Paulo Freire morreu, tem toda uma página de dedicatória a Paulo Freire, como uma homenagem do campo dos estudos do letramento ao redor do mundo, homenageando Paulo Freire. Portanto, Paulo Freire é reconhecido como um sujeito que pensa o letramento nesta perspectiva crítica, né? Fundador de uma pedagogia crítica para se pensar o letramento. Por que eu estou colocando Paulo Freire como um pensador do letramento? Porque é assim que a obra do Paulo Freire é traduzida fora do Brasil. Então, o livro dele com o Donald Macedo, que foi publicado aqui no Brasil nos anos 90, nos Estados Unidos ele se chama Literacy, a leitura do mundo e a leitura da palavra. Não existe na língua inglesa uma palavra que nomeie o conceito de alfabetização como existe para a gente a palavra alfabetização. É claro que isso cria muita confusão para a gente, né? Porque a gente resolveu traduzir diretamente do inglês, literacy, a palavra letramento, ignorando que já existia uma palavra que poderia ser utilizada, como foi feito nos países de língua espanhola, né? Que não se criou, no México, por exemplo, não se criou uma palavra nova para se pensar a cultura escrita. Se usa a alfabetização. Quando você vai pegar os trabalhos da Judith Kalman, que eu citei há pouco, ela trabalha com a alfabetização para se referir a letramento, que é a palavra criada no Brasil em 1996, precisamente, foi a primeira publicação, 95. Mas isso é uma questão que ajuda a gente a compreender. Se a gente pensar que o Paulo Freire é um autor publicado em inglês, suas obras traduzidas para o inglês carregam a palavra literacy nos títulos. Portanto, ele é um pesquisador do campo do letramento. É que no Brasil, né, quando Paulo Freire morreu, nenhuma obra do Paulo Freire foi ou vai ser, e aí é por várias razões, e que eu acho que são as razões mesmo de disputa no campo. Quer dizer, não dá para pegar Paulo Freire agora e dizer que todas as traduções da obra dele vão se chamar agora letramento e não alfabetização. Não faz sentido. Paulo Freire é um pensador da alfabetização. O conceito de letramento nem é conhecido assim por todos. Portanto, tem que continuar a alfabetização. O que não deveria existir era a palavra letramento para se falar do fenômeno no sentido mais amplo que a gente fala quando se refere aos estudos do letramento e ao próprio Paulo Freire. Mas, bom,
Considerando, então, essa problemática linguística e léxica, né, que é conceitual e é também linguística, né, deixando isso um pouco de lado, vamos tentar fazer uma aproximação de Paulo Freire, considerando que tudo o que ele fala na obra dele com a palavrinha alfabetização pode ser simplesmente substituído por letramento, se a gente quiser fazer essa aproximação, né? Porque de fato é, né? Então, o que eu pego, principalmente do Paulo Freire, para fazer essa análise? Educação com Prática de Verdade, se não me engano, foi o segundo livro que ele publicou, né? Onde ali já tem todos os princípios que ele desenvolve de forma aprofundada em Pedagogia do Oprimido, 68. Ação Cultural para a Liberdade é um livro em que ele reúne diferentes textos, né, dos anos 60, dos anos 70, portanto, considero um livro muito importante. Um dos textos ele vai refletir precisamente sobre a alfabetização de adultos. E este livro, que aqui no Brasil, textos desse livro foram traduzidos em leitura, a importância do ato de ler. Mas depois chega esse novo livro, e que já não tem determinados textos da importância do ato de ler, e aí amplia com o título Alfabetização, Leitura do Mundo e Leitura da Palavra, que é mais ou menos a mesma perspectiva da importância do ato de ler, porém, de forma mais aprofundada, porque ali você tem os diálogos dele com Dona do Macedo, e aí ele vai passeando por diferentes temas, remetendo a diferentes temas já tratados nessa obra, nesses outros livros, né? Bom, então é a partir daí que eu vou falar do Paulo Freire. Não me considero especialista em Paulo Freire, mas me considero alguém que está tentando compreender, tentando analisar, com a profundidade que lhe for possível, o quanto este grande pensador tem a contribuir com este campo de estudos que são os letramentos. Quem é Paulo Freire? É difícil definir, né? Mas eu diria que ele tanto pode ser visto como um grande teórico, como um educador, como um pensador e como um antropólogo. Aliás, a palavra cultura e antropologia na obra de Freire é do início ao fim, se vocês começarem a ler, tentando identificar isso, né? Ele vai propor na obra dele o conceito de cultura como o grande articulador do currículo educativo. Portanto, se ele se coloca, ele é um grande observador da cultura dos sujeitos com os quais ele trabalha, ele é um grande observador da realidade brasileira e da América Latina, e não só, e da África, ele é um grande observador. Um antropólogo é aquele que também se traduz num observador, que sistematiza essa observação, né, a partir dos registros que faz das suas notas de campo. E Paulo Freire é um sujeito que escreve a partir das notas dele, é um grande ensaísta também, né? Então ele é tudo isso, e eu diria talvez muito mais mesmo, do que a gente possa alcançar, né? Então ele é tudo isso, não é fácil falar dele. Mas para mim ele é formulador de uma teoria do conhecimento e de uma teoria pedagógica. Paulo Freire está preocupado em refletir, aprofundar e analisar como nós conhecemos. Como nós nos apropriamos do conhecimento de nós mesmos, como sujeitos, ou inocentes que somos, e do outro, porque ele está profundamente interessado no diálogo que se estabelece no processo de construção do conhecimento. Portanto, se você quiser ler Paulo Freire com essa perspectiva de compreender o que ele diz sobre a aprendizagem, é um grande pensador sobre a aprendizagem. E aí você vai ver o Vygotsky, que também escreveu muita coisa que vai na mesma perspectiva do Paulo Freire, na minha interpretação, né? Porque traz a questão da relação entre pensamento e linguagem, que Paulo Freire não existe pensamento sem linguagem. Não existe homem fora da linguagem. E eram as preocupações do início do século, lá do Vygotsky também, né, que ele não leu, mas que são perspectivas muito próximas. Então, ele em toda a obra, se você pega a Pedagogia da Autonomia, qual é a preocupação de Paulo Freire ali? Como é que a gente lida com a relação de ensino e aprendizagem? E ele vai dizer, a pedagogia tem que partir da aprendizagem. Não adianta ela pensar um modo de ensinar separado disso, né, e nem prescrever um modo de ensinar. Portanto, ele é, sim, um grande pensador sobre o conhecimento e sobre a pedagogia. É um grande pensador, é o maior pensador da pedagogia do século XX, na minha avaliação, na nossa avaliação. Olha em que momento ele vai dizer isso. Não é pedagogia do oprimido, ele vai dizer que a pedagogia faz-se antropologia. Então, o que ele espera da pedagogia? Ele espera uma pedagogia produzida por sujeitos que observem o outro no diálogo com o outro, né? Não é observar para prescrever uma forma de ensinar. Então, é o material da pedagogia
O objeto da pedagogia é a observação da cultura do outro, porque o outro tem cultura, né? Porque o outro tem cultura, o analfabeto tem cultura. Então, o tempo inteiro, o conceito de cultura é central em Paulo Freire. E aí ele, o pensador da linguagem, porque ele não vê o homem fora da linguagem, e ele diz isso claramente. Com a palavra, o homem se faz homem. Sem palavra, o homem não se faz homem, não pode ser considerado homem. Daí que vem toda a argumentação dele sobre por que precisamos ouvir a palavra do outro e fazer com que ele tenha consciência da sua palavra. Esta consciência é fundamental. Palavra como ação. Não é palavra no abstrato, é palavra como ação. A ação de dizer, a ação de ler, a ação de escrever é uma ação de nos tornarmos mais humanos. Podemos fazer essa leitura. Então, quando ele diz, com a palavra o homem se faz homem, eu acho que aí ele aponta qual é a perspectiva que ele pensa para o ser humano. E aí é qualquer homem, ele não está pensando no homem brasileiro só. É o ser humano, em qualquer cultura, em qualquer espaço social. Os homens são porque estão em situação. Mas tem uma outra fala que é a fala de quem percebe antropologicamente o ser humano. Nós não existimos fora das situações. Nós não existimos em abstrato. Nós somos profundamente marcados pela nossa cultura e pela nossa língua, que para Paulo Freire é a cultura. E aí, já pode ir passando para a gente ver. Então, o que eu trouxe para vocês são falas, afirmações, interpretações minhas do que está na obra, para que a gente veja se é possível ligar ou não isto que eu estou querendo fazer aqui, articulá-lo com estes antropólogos da cultura escrita. Paulo Freire pensa numa relação dialética dos seres humanos com o mundo, com a linguagem e com a ação transformadora, portanto, ele é um pensador de como se dá os processos de intersubjetividade, que vai pensar a relação objetividade-subjetividade não de forma dicotômica, mas de forma dialética. Eu não existo sem o outro. Sem a relação com o outro, eu não existo. Isso que é dialética. E outra coisa que eu acho que falta, gente, principalmente no Brasil, aprofundar mais, é ler de forma aprofundada quem Paulo Freire leu, quem Paulo Freire cita nas suas obras. Quem são os pensadores com os quais Paulo Freire dialoga? São vários. E que muitas vezes a gente parte de Paulo Freire e não remonta a essas leituras que influenciaram o pensamento de Paulo Freire. Esta visão de dialética, que está lá no marxismo, por exemplo, está presente na obra dele, citado claramente. Ele cita o Gramsci, que é um outro, quem é historiador aí, com certeza pode argumentar muito bem em torno disso. Quer dizer, são pensadores, ele cita vários, são pensadores que nos dão material para compreender o pensamento de Paulo Freire. O que é que ele está chamando de diálogo? O que é que ele está chamando de dialética? Né? E aí ele vai dizer, eu estou ainda nos princípios mais gerais, tá, gente? Daqui a pouco eu chego mais na alfabetização para ele. Mas aqui já começo. Então, analfabetos ou não, os oprimidos enquanto classe, então o recorte dele é de classe, né? Ele é um homem que viveu, que pensou na exclusão do ser humano a partir da classe social. Ele está pensando numa determinada pedagogia dele, é para uma determinada classe social. Né? Ele pensa uma pedagogia na relação de luta de classes. Ele não está pensando, digamos assim, fora dessa relação de exploração que é construída no capitalismo. Ele é um homem profundamente crítico e consciente dos estragos que o capitalismo faz com o trabalhador e com a classe operária e proletária, que somos todos nós, no fim das contas. Então, o recorte dele é de classe, né? Pode-se questionar se esse recorte ainda é suficiente, mas, de todo modo, né, nos tempos atuais, mas, de todo modo, não dá também para ignorar. Então, ele está pensando nesses oprimidos, e ele vai dizer, olha, analfabetos ou não, eles não vão superar essa relação de exploração enquanto não houver uma transformação radical da sociedade. A meta do Paulo Freire é isso, é pensar uma pedagogia para a transformação social. Né? Utopia, tem muitos debates, né, em torno disso, nesse livro mesmo, a alfabetização, tem muita essa discussão, mas não seria utópico demais? Ele vai dizer, olha, desde que a utopia seja pensada como uma coisa que a gente
corre atrás a partir das ações que a gente faz, né? E não como uma coisa inalcançável, né? Como algo inalcançável. Então, é neste contexto que Paulo Freire está pensando a pedagogia dele, a educação de adultos e a alfabetização de adultos. Não é o mesmo contexto dos antropólogos dos novos estudos do letramento, propriamente. Nenhum deles está preocupado com esta relação de classes, propriamente. Não é este o motor, né, que move as teorias dos novos estudos do letramento, embora se reconheça a questão das relações de poder que existem entre sujeitos que detêm o poder da cultura escrita e sujeitos que não detêm. Mas esses sujeitos não são enquadrados numa classe social, segundo os novos estudos do letramento. Portanto, são pontos de partida diferentes. Tá? É importante ficar claro isso. Mas os dois, né, tanto Paulo Freire quanto os novos estudos do letramento, estão pensando numa questão que é o letramento. E é isso que nos interessa aqui. Né? O que é de letramento que eles pensam que dá para a gente aproximar? Então, aqui já tem uma coisa importante nessa fala, que ele vai dizer, não adianta alfabetizar, porque não é só a alfabetização que faz a transformação social, não. Essa transformação radical, não. Tanto ele quanto os novos estudos do letramento fazem a mesma afirmação. A alfabetização não pode ser responsabilizada nem redentora do desenvolvimento econômico e social. Né? É contra esta tese, esta relação direta que se estabelece entre a alfabetização ou letramento e desenvolvimento social, que o campo dos novos estudos do letramento se coloca. E o Paulo Freire faz a mesma coisa. E há leituras do Paulo Freire, criticando o Paulo Freire, porque acham que ele pensa exatamente isso, que a alfabetização é redentora, que a alfabetização, por si só, basta alfabetizar e conscientizar e com isso transformar a sociedade. Mas são muitas as passagens que ele diz o contrário. E aí eu trouxe para vocês exatamente isso, porque essa é uma tese importante para o campo dos novos estudos do letramento. Né? Que é aqueles que acham que a alfabetização tem essa autonomia, este poder todo, e com isso, vamos alfabetizar então, que aí se resolve o problema da nossa sociedade. Né? Como se os problemas não fossem muito mais profundos. E outros. Né? Bom, a proposta de Paulo Freire é a alfabetização como ação cultural para libertar. Para libertar o quê? Libertar os oprimidos da classe em que eles se encontram. Né? Para inverter a relação, para que os oprimidos passem a ter o poder de construírem uma sociedade equitativa, igualitária e, enfim, a sociedade que a gente gostaria. Então, essa é a proposta do Paulo Freire. O tempo inteiro ele está dizendo, a alfabetização é entendida como uma ação cultural. E aí os círculos de cultura não se chamam círculos de cultura porque cultura é uma palavra bonita de se colocar, não. Chamam-se círculo de cultura porque é ali que a cultura de todos aqueles que estão naquele círculo de cultura se faz presente, é produzida, é repensada, é refletida a partir das mediações dos educadores que vão mediar o trabalho realizado no chamado círculo de cultura, que ele vai dizer círculo de cultura e não sala de aula, porque ele vai negar o espaço da sala de aula, porque ele vai dizer que na sala de aula que se dá a chamada educação bancária, com a qual ele vai se colocar, romper e questionar. Então, o que é esta alfabetização para Paulo Freire? Que, se a gente ler o texto em inglês, vai estar escritinho lá em cima, literacy, o conceito com o qual a gente trabalha. Então, ele diz, talvez seja esse o sentido mais exato da alfabetização. Aprender a escrever a sua vida como autor e como testemunho de sua história. Isto é, biografar-se. Biografar-se. Escrever a sua própria história. E, a partir daí, libertar-se, tornar-se consciente da condição em que vive e poder agir para transformar essa condição adversa em que vivemos todos nós, ou os oprimidos. Né? Existenciar-se, historicizar-se. Então, o letramento ou a alfabetização, no sentido paulo-freiriano, tem este sentido, que é, a partir da escrita, esta ferramenta cultural, né, o domínio desta ferramenta cultural vai me permitir escrever sobre mim mesmo, ser autor da minha própria história. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Então, a escrita tem aí um princípio fundamental e um objetivo primeiro, que é esse. Não adianta escrever a história dos outros. Não adianta repetir o texto que está no livro didático. Se eu não sei escrever a minha própria história. Se não me é dada a oportunidade de escrever a minha própria história.
de fazer a minha história acontecer a partir da escrita, produzida e lida, e compartilhada, porque ele está pensando o tempo inteiro no outro em interação, no sujeito em interação. Né? Portanto, uma escrita em um determinado contexto, não em abstrato. Né? Ele está combatendo a visão das chamadas cartilhas Eva viu a uva, que é o exemplo, é o que mais temos de estereótipo, né? No caso da escrita pensada como uma técnica, mas tem muito livro didático que a escrita não passa de uma técnica. Não está escrito lá Eva viu a uva, não é disso que eu estou falando. Está escrito muita coisa, mas quando você vai analisar a concepção que move aquele texto, ou aquele exercício, aquela atividade, é da escrita como uma técnica. Em que momento, a partir da mediação dos livros didáticos, os nossos alunos escrevem a própria história? Se vocês conseguirem me mostrar um livro didático que tem esse princípio, eu vou começar a investigá-lo. Estou provocando, tá, gente? Eu também acho que esse é o espaço. Para frente. Mais uma fala do Paulo Freire que se aproxima dos novos estudos do letramento. Somente a alfabetização que, fundando-se na prática social, vejam que o conceito de letramento lá em cima, na primeira slide que eu mostrei, é letramento como prática social. Então, somente a alfabetização que, fundando-se na prática social dos alfabetizandos, se a prática social tem que ser dos sujeitos, não é dos animais, é dos sujeitos que agem. Né? Então, dos alfabetizandos, associa a aprendizagem da leitura e da escrita como um ato criador ao exercício da compreensão crítica daquela própria prática, sem ter, contudo, a ilusão de ser uma alavanca da libertação, oferece uma contribuição a esse processo. Então, é apenas uma contribuição que a alfabetização dá. Ela não é o motor da libertação do homem. Paulo Freire não era ingênuo a esse ponto. Aliás, tudo que ele não era ingênuo, né? Sujeito profundamente apenado ao mundo em que viveu. E este é um princípio fundamental dos novos estudos do letramento. Combater a política de alfabetização de adultos ao redor do mundo, produzida pela Unesco e todos os seus organismos internacionais, todas as suas sucursais ao redor do mundo, que escreve o mesmo programa de alfabetização para qualquer país, para qualquer grupo cultural. Acreditando que é pelo ensino da técnica que nós vamos fazer com que os analfabetos considerados cegos passem a enxergar. E olha, o lamentável é que os analfabetos acreditam e incorporam essa visão de si próprios. Né? Passando. Diz Paulo Freire, alfabetizar-se não é aprender a repetir palavras, mas a dizer a sua palavra, que é a criadora de cultura. Essa fala é claríssima em relação ao que a gente pensa da cultura escrita. Né? Então, alfabetizar-se não é repetir a palavra do outro, é criar a sua própria palavra. E como é que você cria a sua própria palavra e, consequentemente, a sua cultura escrita? Tendo consciência. Né? Tendo consciência, a partir da relação com o outro, de que você pode escrever a sua própria história. Você tem algo a dizer sobre si mesmo e sobre o mundo em que vive. Né? Acho que é isso que ele está querendo dizer. Ele vai dizer, não se pode desenvolver um trabalho de alfabetização, olha o pedagogo falando, né? Não se pode desenvolver um trabalho de alfabetização fora do mundo da cultura. Porque a educação é por si mesma uma dimensão da cultura. Então, o que é que a gente anda falando de cultura por aí? Como é que a gente está? Quando a gente usa essa palavra, o que é que a gente quer dizer? Quando a gente diz, fulano não tem cultura. Ou cultura são todas as manifestações culturais que a gente observa. Cultura reduzida à manifestação cultural? Né? É para a gente pensar. Então, o professor na radicalidade pode pensar, olha, eu sou, sim, um produtor de cultura. Na minha sala de aula, se produz uma cultura a partir do trabalho que é feito com a escrita, por exemplo. Não só, mas com a escrita, digamos, que é o nosso foco aqui. Né? E o que significa isso? Né? Se os alunos estão envolvidos nesse processo de fato, eles estão produzindo, sim, uma relação com a escrita que é cultural, que não é técnica. Não pode ser uma escrita só para servir dentro da escola.
uma escrita para servir para a vida, para o mundo, para escrever a própria história, como diz o Paulo Freire, né? Portanto, se eu trabalho com educação, eu sou um trabalhador do campo da cultura. Se a gente quiser entender Paulo Freire, no que ele está dizendo aí, é isso. Então, quem trabalha com cultura não é só o povo ligado à Secretaria de Cultura, à área das artes, né? Cultura é muito mais profundo. Cultura é tudo o que nós produzimos pela força da nossa ação e da nossa linguagem, nos contextos dos quais participamos, segundo Paulo Freire. Podemos avançar? E olha o que ele diz. A língua também é cultura. Então, quando ele vai falar da língua, e aí ele está falando da língua, da linguagem, mas da língua escrita, da língua falada, né? Ele vai dizer, ela também é cultura. Ela é a força mediadora do conhecimento. Ela é em si um conhecimento, a língua. Um conhecimento cultural. Então vejam como a cultura está na base do pensamento do Paulo Freire, por qualquer entrada que você quiser fazer na obra dele. Não há nenhum livro em que ele não toque nisso como eixo, e não como um adereço. Não é um conceito periférico, é um conceito que define a obra de Paulo Freire, o pensamento de Paulo Freire. Se os alfabetizadores são aqueles que trabalham com o objetivo de ensinar a língua escrita, né? É importante que o alfabetizador reconheça a língua escrita como cultura. Isso terá consequências na prática dele. Se a cultura vista dessa forma. Uma aranha, calma. Ela é pequenininha, não é uma barata, não é uma barata. Eu estava falando do conceito de língua do Paulo Freire e, numa perspectiva de aprofundamento, eu trouxe mais 2 recortes para a gente pensar. Não, gente, eu vou morar nesse lado. Elas me assustam, a cara delas, você não tem ideia. Na hora que eu vi elas... O que está acontecendo? Bom, mas é um evento de letramento, a Aranha quer participar. Não, mas aí eu sou contra o espontaneísmo. Deixa eu fazer uma piada. Dizer que então agora a gente vai estudar sobre a aranha porque ela apareceu ali. Isso é espontaneísmo na pedagogia. Voltando. Bom, Paulo Freire vai dizer... Vamos nos recompor, gente. Não é possível que uma aranha tenha tanto poder assim. Ó, ele vai dizer... A língua também é cultura, e ele vai dizer, uma das características dessa educação dissertadora, gostei muito dessa fala do Paulo Freire, foi muito provocativa para mim, é a sonoridade da palavra e não a sua força transformadora. Eu queria que o pessoal que alfabetiza anotasse isso para o debate. O que a gente pode falar disso? Quem Paulo Freire provoca nos dias de hoje com essa fala? Esta educação dissertadora tem como característica o foco na sonoridade da palavra e não na sua ação transformadora. Guardemos isso para o debate. Ele diz, os alfabetizandos devem se expressar nos seus textos e esses devem compor livros com a sua palavra. Por que eu fiz o esforço de buscar e não foi difícil?
de encontrar. Paulo Freire, na hora que ele vai falar dos vários materiais que carregam a escrita, que podem ser produzidos por escrita. Então, ele vai falar de livros. Em algum momento, não sei se eu coloquei aqui, mas ele vai falar da importância de se tomar consciência da realidade a partir da leitura crítica de jornais, de revistas. Então, ele está antenado à cultura escrita que circula na sociedade, embora o foco dele de reflexão não é a cultura escrita. O foco dele é a educação no sentido mais amplo, a alfabetização como uma ferramenta importante desse processo educativo. Ele está focado nos processos educativos durante a alfabetização, né? Mas ainda assim dá para a gente puxar o que Paulo Freire vai apontando do como ele percebe a escrita sendo utilizada como cultura nesta tomada de consciência crítica da realidade pelo sujeito. Então imaginem alunos escrevendo os seus próprios textos. Isso não é uma tarefa escolar qualquer. Nem pode ser visto apenas como uma tarefa escolar, desde que os textos sejam dos alunos. Porque menino escrevendo texto tem em todo lugar hoje. Não é? Tem muita gente escrevendo livro, agora virou negócio de portfólio, que os alunos... Tem tudo isso, mas a questão aqui é mais profunda. Estes livros devem compor, né? Estes devem compor livros com a sua palavra, com a sua voz. Paulo Freire o tempo inteiro, embora ele não use a palavra voz muito na obra dele, ele está o tempo inteiro falando de palavra como voz, como poder de constituição da subjetividade. A palavra aqui é voz, não é palavra escrita no sentido abstrato. É voz transformada em livro, em texto escrito. É por isso que eu gostei muito do material que o Lorival me passou hoje, que eu pretendo divulgar bastante lá no meu grupo, que é a produção de materiais publicados aqui pela universidade, junto com os sujeitos que fazem parte dos processos de formação que a universidade oferece. E isso eu acho feito, é bem paulo freiriano, né? Na prática. Por quê? Porque você tem os professores podendo publicar o que pensam, junto com a universidade. Que professor de educação básica publica alguma coisa nesse país? Não é? Então, eu queria realmente parabenizar, levando uma mala cheia de livros, e pretendemos aprender muito com a experiência de vocês aqui. Mas, voltando aqui, Paulo Freire vai dizer, quando os sujeitos participam criticamente da... Aí vamos entrar no método. Vocês vão ver que eu não vou falar muito do método aqui, porque eu acho que é o que menos se pode falar. Não é aí que está Paulo Freire. Paulo Freire está muito além daqui. Então, mas aí eu peguei um trecho que representa muito um dos princípios do método, né? Quando eles participam criticamente da decomposição das palavras geradoras, associadas à sua experiência cotidiana, palavra geradora só pode ser geradora se for associada à experiência cotidiana, porque não existe palavra geradora sendo do professor. Deixou de ser geradora, na perspectiva do Freire. Porque quem gesta a palavra é o sujeito, alfabetizando. É porque Paulo Freire é um teórico que pensa a alfabetização e seu sentido. O sentido que a alfabetização tem para cada um que está se alfabetizando. Esse sentido só pode existir se a palavra for realmente daquele sujeito. Né? Então, quando eles participam criticamente da decomposição das palavras geradoras associadas à experiência cotidiana, quando percebem o mecanismo de combinações silábicas da sua língua, descobrem finalmente nas várias possibilidades de combinações as suas próprias palavras. Isso é muito importante para a gente pensar a alfabetização de qualquer idade. Pensemos nas crianças também. Eu estou decompondo uma palavra em sílabas para compor a minha palavra. A minha palavra. Não é para compor uma palavra da língua portuguesa que começa com a família tal e termina com a família tal. Nem é para memorizar uma determinada família de sílabas, silábicas da língua. Não é para isso. É para compor a minha autoria. A minha palavra. Isso faz
diferença na pedagogia. O que é pensar a alfabetização a partir daí? Né? Ele vai dizer, as classes de leitura devem ser seminários de leitura. Ele descreve o que ele acha que deve ser o seminário de leitura. Tudo que a gente defende nos nossos estudos do letramento, as meninas da área voltaram, recompostas. Tudo que eles defendem, que a gente defende nos estudos do letramento, é que haja leitura de fato. Hajam textos reais, autênticos, integrais, se possível, mediando as relações de ensino da leitura e da escrita, em qualquer nível. Que haja suportes da cultura escrita, livros, jornais, esses todos que estão aí legitimados pela sociedade como suportes legítimos, detentores de poder, ou aquele que lê jornal todo dia porque pode assinar e tem uma visão da realidade política brasileira, é exatamente o mesmo, enquanto leitor, de um que não passa nem perto de um jornal. Se a gente não acreditar que a mídia tem um poder formador para alienar ou não, e aí é claro que nós estamos falando de leitura crítica, né? Se isso faz diferença, isso tem que estar dentro da sala de aula. E o Paulo Freire vai falar isso. Da importância de se apropriar da realidade criticamente a partir da leitura de jornais. Ele diz isso no texto dele, no livro Alfabetização, se não me engano. Não, no Ação Cultural para a Liberdade. Ação Cultural para a Liberdade. Então, está cheio de elementos na obra de Paulo Freire que dá para a gente perceber um sujeito profundamente preocupado com a cultura escrita que circula no processo de alfabetização. Sem mais. Bom, eu poderia, se tivesse tempo, falar muito para vocês, se vocês quisessem me ouvir, sobre todas as viagens que eu tenho feito na obra do Paulo Freire. Assim, tenho lido muito, realmente, com este olhar. Né? E agora trouxe para vocês, então, para finalizar, este meu argumento. Por que aproximar? Em que se aproximariam? Né? Em que esta aproximação é produtiva para a pedagogia, para os pesquisadores da linguagem, na educação? Né? Bom, Paulo Freire aponta a cultura como eixo norteador das práticas de alfabetização e do currículo escolar. Ninguém pode dizer que não sabe o que fazer quando lê Paulo Freire, porque o que mais tem lá são dicas, são elementos de como você agir no trabalho docente. Quando você coloca a cultura como eixo da prática escolar, e quando você tem um campo dos estudos do letramento que pensa o letramento ou a leitura e a escrita como cultura, para mim, não precisa fazer muito esforço particular. Estão pensando na escrita como cultura. São princípios os mesmos, pontos de partida totalmente diferentes. É claro, como eu disse, Paulo Freire é um sujeito pensador que quer transformar a sociedade excludente na qual ele nasceu. E ele é de Pernambuco, Nordeste, Casa Amarela, bairro simbólico na cidade do Recife. Viveu no exílio, trabalhou na África, tudo que vocês sabem. Um sujeito muito conhecedor da classe oprimida no mundo. Muito conhecido. Ele sabe nomear. No livro dele está nomeado os bolsões de miséria e de exclusão. No livro da alfabetização, ele diz para o Donald Macedo onde é que estão os excluídos nos Estados Unidos. Então, cultura como eixo norteador. Para mim está dada a ligação aí nesse ponto. Continuando, ele vai dizer, o analfabeto não é um homem perdido e o analfabetismo não é uma chaga, nem enfermidade. Esse é o argumento dos nossos estudos do letramento também, que vão dizer, não é possível existir grau zero de letramento em nenhuma sociedade em que a escrita participa dela. Aí muitos dizem, poxa, que grande contribuição os novos estudos do letramento deram. Mas também não reconhecem que Paulo Freire deu a mesma contribuição muito antes. Né? Quando ele diz, os analfabetos em cultura não sabem que tem, mas tem. Não sabem que ainda não tiveram consciência, não tiveram oportunidade de se expressar, de se fazer sujeito da sua própria cultura. E ele dá exemplos belíssimos, né, de fala dos camponeses, no Chile, no Brasil também. Né, quando passam a ter consciência e podem falar, ter a sua palavra ouvida. Né? Portanto, contra esta visão,
negativa, pejorativa, adjetivada do analfabetismo e do analfabeto, que incorpora esta visão em si mesmo. Quem trabalha com educação de adultos, pelo menos tudo que eu leio das pesquisas mostram, de forma indiscriminada, independente se é no Nordeste, se é no Sul, em qualquer lugar, o analfabeto se vê como sujeito cego. E atribui àquela alfabetização a chance de passar a enxergar a realidade. Isso é uma falácia, gente. Falácia completa. Se você pega Paulo Freire, não deveria ser... Não tem sustentação. Não tem sustentação. Né? No entanto, a gente reproduz, muitos de nós reproduzimos essas visões veiculadas pela mídia, pela classe política, pelos formuladores de política pública. Né? É só ler a Unesco que você vai ver também isso. Né? Não se pode dizer que o índio... Isso está no Paulo Freire. Isso é um princípio do nosso estudo do letramento. Não se pode dizer que o índio é analfabeto, e até um dos camponeses que falou isso. E ele traduziu no livro e incorporou esta aprendizagem, fazer o quanto ele aprendeu com isso aqui. Não se pode dizer que o índio é analfabeto porque vive numa cultura que não conhece as letras. Ora, se a gente está falando de alfabetização, esse conceito não pode ser aplicado por quem vive numa sociedade oral. Não tem fim nenhum, não serve para nada. Então o povo diz, letramento serve para estudar as comunidades indígenas, desde que a comunidade indígena esteja se apropriando de uma determinada cultura escrita. Senão, o que esse conceito serve? Para estudar grupos indígenas que não têm a escrita, nem a cultura escrita na base da sua sociedade? Nada, não ajuda em nada. Você só vai olhar e dizer, eles são analfabetos, quer dizer, você vai usar o conceito errado. Que é tudo que ele está dizendo aqui, né? Quer dizer, não se pode dizer que o índio é analfabeto. É errado falar isso. Conceitualmente, isso não se aplica. Né? O índio não tem a cultura escrita na sua base social, na base da sua sociedade. Ao contrário. Né? Toda a memória é construída com base na oralidade. Toda a história daquela cultura é construída na oralidade. Nos símbolos que produzem outros, que não os símbolos linguísticos. Então, para ser analfabeto é preciso viver no meio das letras e não conhecê-las. Esse nós temos muito. Milhões ainda no nosso país. Vivem numa sociedade grafocêntrica, que é a sociedade brasileira, mas completamente excluídos do direito de se apropriar da cultura escrita. Da possibilidade, pode até não querer, sim, mas da possibilidade de se apropriar da cultura escrita, dado que a cultura escrita, todo mundo sabe que é uma ferramenta muito poderosa. Se alguém aqui negar, eu vou dizer, então como chegou aqui? Ninguém chegou aqui sem dominar uma faceta dessa cultura escrita, pelo menos. É disso que estamos falando. Como a sociedade pode incluir a partir da cultura escrita e reconhecê-la como um direito. Né? O tempo inteiro, Paulo Freire nega esta relação, que é pensada também pelos nossos do letramento, contra a qual o Brian Street construiu sua teoria. A relação direta entre alfabetização e desenvolvimento. Mais uma fala dele, já falei outras antes. A concepção mecanicista de alfabetização, essa que a gente questiona muito, muita política que tem por aí, veicula a ilusão, diz Paulo Freire em 68, veicula a ilusão de que o analfabeto que aprende a ler e escrever consegue um emprego. Não é assim? E os analfabetos acreditam piamente nisso. Isso, inclusive, é motivação para ir para os cursos de alfabetização. Quem dera, né? Não teríamos nenhum problema de empregabilidade em vários países ao redor do mundo que adquiriram a técnica. Né? Então, a mera aprendizagem da leitura e da escrita não faz milagres. Não é ela em si mesma que cria empregos. Que empregos é a gente cada vez mais saber votar. Quem é que estamos votando? Quem é que está nos representando? Quem é que está de braços dados com o capital, excluindo a maioria? Não é? Então, é isso que faz melhorar a nossa condição de vida, uma vida mais digna. É a justiça social que não vem pelo poder da alfabetização sozinha, não. Não vem mesmo. E aí eu gosto do Marcos Bain, que é um sociolinguista, né? Sociolinguista brasileiro, talvez muito conhecido de vocês. E ele diz assim, se isso fosse verdade, todo professor de língua portuguesa estava rico. Não é?
alfabetização, portanto, é um instrumento auxiliar de transformação da realidade. Paulo Freire diz isso expressamente. Expressamente. É muito importante a gente ter esse cuidado, para não atribuir a ele essa visão ingênua de que pela alfabetização a sociedade se transforma. Obrigada, gente. Falei muito, mas assim...
pessoal da Secretaria de Estado de Educação e da Rede Estadual de Ensino, PENAI, o pessoal da USJ, o pessoal da quinta fase da Pedagogia das licenciaturas História